Durante esse mês de junho, eu tenho trazido palavras específicas diante de algo que eu, debaixo de uma direção de Deus, já são alguns anos que eu tenho lutado sobre isso, mas eu vejo que existe uma realidade dos céus, que é sobre orgulho não, no pride, orgulho não. Diga para quem está ao teu lado, orgulho não. O crente não deve ter orgulho nem de ser crente, porque o orgulho do crente não deve existir, porque ninguém aqui é crente por mérito próprio. Não tem como você se orgulhar de algo que você faz. Quem fez foi Jesus, como errou na cruz foi Jesus, quem pagou o preço foi Jesus, quem enviou o Espírito Santo foi Deus. Então não tem como nós carregamos qualquer forma de orgulho em nada na nossa vida, porque não há mérito em nós, senão a graça de Deus que nos dá acesso a tudo que a gente vive. E a gente vive algo que é muito forte nesses dias, e eu preciso encerrar essas mensagens, vou encerrar elas aqui hoje. E o nome da mensagem que eu tenho hoje é: não é um movimento, é uma religião. Não é um movimento, é uma religião. Se você tem fé, diga para quem está ao teu lado: não é um movimento, é uma religião. A gente precisa entender que se a igreja não fala, o inferno fala. Uma narrativa dita, ela fica definida. E uma vez que a narrativa é dita e ela se torna definida, só é possível porque ninguém fala. E eu confesso para você, e eu estou aqui para te encorajar: não se cale. A igreja não pode se calar diante de qualquer narrativa, porque a igreja, ela é a embaixada dos céus na terra. Eu vou falar de novo: a igreja carrega céu na terra. A igreja carrega aquilo que é a vontade de Deus para toda a humanidade. Por isso, não se deixe calar, não se deixe intimidar, não se deixe em qualquer aspecto ou realidade. Eu repito, o cristão genuíno não deveria ter um pingo de constrangimento para falar daquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E por muitas vezes, sem perceber, e eu me incluo nisso, eu incluo a nossa geração nisso, nós podemos ter sido presos ou envolvidos em uma mensagem, em uma cultura, em uma linguagem, onde aquilo que a gente tolerou por um tempo se tornou realidade. E Jesus, ele não tolera o pecado. Jesus, ele não disse: eu vim aqui para fazer a vontade de Deus e caminhar da maneira que o mundo é, e é isso mesmo. Não, ele falou: eu vim para destruir as obras do diabo. É muito importante a gente entender isso, dentro da realidade que nós temos, e autoridade que nós temos, e liberdade que nós temos. Quem é livre diz amém. Dentro da liberdade que nós temos, eu estou na igreja, estou dentro da igreja, falando para a minha igreja e para as minhas ovelhas, de acordo com a verdade bíblica que eu creio que a gente precisa viver. Nós somos cristãos. Tem algum crente aqui? Vou perguntar de novo: quem é cristão? Quem é cristão? Nós somos cristãos, e a base da fé cristã está na Bíblia, e é essa base que nós seguimos. Não é um movimento. Pare de tratar a realidade do LGBTQIA+, ou quantas letras você quiser colocar nisso, simplesmente como um movimento. Não é um movimento, é uma religião. É uma religião. É um fundamentalismo baseado de uma realidade para que as pessoas sigam uma religião. Nós não estamos falando ou vendo um vento onde mundialmente governos têm deixado de se render diante de Deus e daquilo que foi estabelecido nas suas nações, para que uma outra forma de culto, de celebração, de cultura seja estabelecida nas suas nações. Nações estão trocando as suas crenças, nações estão trocando a base da sua sociedade, de um cristianismo, realidade de vida. Quem é cristão dá mais um glória a Deus aqui.
por aquilo que é eterno, por aquilo que é para sempre, por aquele que mudou a história para uma outra cultura, para uma outra linguagem, para uma outra forma de vida, para uma outra realidade, onde eu posso dizer de maneira sistemática, como uma outra religião. E a ideia é muito simples dentro da religião LGBTQIA+. É fazer a solução ser o problema. E fazer, então, o problema ser a solução. Eu vou repetir. A ideia, o fundamento é fazer daquilo que é o problema, daquilo que é a solução, se tornar um problema. É pregar o seguinte, dentro dessa religião: a família tradicional é o problema. O pai é o problema. O homem é o problema. O homem, masculinidade é tóxica. Ser patriarca é tóxico. Ser o cabeça da família é tóxico. É fazer da solução o problema. Essa religião ensina que tudo aquilo que é fundamentado e criado a partir da palavra de Deus, aquilo que é solução, esse é o problema. É uma doutrina que ensina que então o problema vai ser a solução. Então como nós fazemos isso? Nós vamos feminilizar os homens. Essa religião LGBTQIA+ faz isso. E vai masculinizar as mulheres. Fazer o homem frágil e fazer a mulher forte. Tirar o homem de um lugar de autoridade na sua casa e colocar a mulher com lugar de autoridade na sua casa. Essa religião, essa cultura, essa linguagem, essa doutrina, essa atmosfera, esse movimento é para feminilizar a masculinidade e masculinizar a feminilidade. E quando eu falo isso aqui hoje, eu falo porque quando a partir de hoje, talvez você nunca ouviu isso que eu estou falando hoje. Realmente, pastor André, eu nunca pensei nisso. O movimento LGBTQIA+, é uma nova religião que nasceu. E é uma religião com seguidores fiéis. Isso está na Bíblia. E o que eu falo aqui sobre esse ponto e essa realidade é para você entender que existe uma liberdade onde Jesus deixou claro que o mundo jaz do maligno, onde Jesus deixou claro que já é espalhado no mundo toda uma realidade, mas ele disse: no que cabe a você, vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Jesus deixou claro que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus deixou claro que nós carregamos algo que é a eternidade. São princípios, e nessa noite, quando eu falo sobre não ser um movimento, mas ser uma religião, eu quero te mostrar na Bíblia, lendo a Bíblia, porque a Bíblia fala todas as coisas. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém. E o primeiro texto que eu leio com você está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Quem está feliz de estar aqui essa noite? Amém. Fala para quem está ao teu lado: ainda bem que eu vim, meu filho. E diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Diga comigo: não se deixe enganar. Então olha para mim. Nós vamos ler na Bíblia quem a Bíblia diz que não vai para o céu. Porque tem crente que tem coragem de falar assim: não, eu não posso falar quem não vai para o céu, só Deus sabe. Não, a Bíblia fala. Está na Bíblia. Quem está aqui comigo? Está escrito. E eu tenho recebido às vezes algumas movimentações nesse mês falando assim: mas você está pegando no pé dos LGBTQIA+. Não estou pegando no pé, porque é um mês. É igual o mês do Natal. Quem sabe o mês do Natal? Jesus nasceu. O que a gente faz no Natal? O que a gente fala no Natal? Jesus nasceu. Na Páscoa, Jesus morreu. Ah, então se o mês agora é o mês do LGBTQIA+, então nós vamos falar todo o mês de junho, nós vamos falar disso aqui, que a nossa fé está firmada em Jesus, e vamos ler na Bíblia o que é que está na Bíblia. O que é o contexto do mundo? Tem ninguém que é pegando no pé de ninguém não. Vocês que estão pegando no pé da gente.
Então vamos lá. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, ou seja, a gente pode se enganar. Sem perceber, a gente pode se enganar. O que você tolera vai fazer parte da tua vida. Você não tolera pecado. Se você tolera, vai entrar dentro da tua casa, vai fazer parte da tua vida, porque você tolerou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sobre o pecado, eu digo todo tipo de pecado. Mas ele diz: não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E eu amo porque Paulo diz assim claramente, vamos ler em voz alta? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Cristo e no Espírito do nosso Deus. Dá um brado de louvor se você faz parte desses que foram lavados. Dá um glória a Deus aqui nessa noite. Aplauda mais forte o nosso Deus, porque Ele muda a nossa vida. Então, orgulho não. Deus abomina o orgulho. Toda e qualquer forma de orgulho, todo movimento que promove se orgulhar, não é de Deus. O cristão não carrega orgulho em ser cristão. Nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus foi para a cruz sem nenhum pecado. Quem está entendendo isso aqui comigo? Para você ver que a religião LGBTQIA+, ela prega orgulho. O cristianismo prega humilhação. Essa religião, ela ensina orgulho, gritar, se colocar numa posição altiva. O evangelho diz: humilhe-se. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Quem está pegando isso aqui comigo? Fala para quem está do teu lado: na humilhação, Deus vai fazer crescer ainda mais. É importante a gente entender que enquanto Jesus prega humilhação e rendição, essa nova religião LGBT, ela prega orgulho. Tem que engolir, concordar. Jesus não falou isso do evangelho. Jesus não ensinou, tem que engolir o evangelho. Jesus disse: prega. Quem crê, quem aceita, será salvo. Anuncie. Carrega a verdade do evangelho na sua vida. Carrega a verdade da sua fé na sua vida. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém. O cristão, ele não impõe o evangelho, mas ele precisa continuar a dizer: Jesus te ama. O cristão não impõe a sua fé, ele vive a sua fé. E a partir disso, pessoas são transformadas. Por isso que nós vemos hoje é de um movimento para um monumento. Uma religião que está repleta de dogmas, de leis, de doutrinas, ao ponto de reescreverem a sua própria Bíblia. Eles definem, nesse movimento que é uma religião LGBTQIA+, eles definiram quem é Jesus para eles. Eles definiram o próprio Cristo deles. Mas a diferença é isso, que quem não aceita, para eles, estão condenando e não são dignos de compaixão, nem de relacionamento. Diferente do crente, do cristão genuíno. Nós amamos mesmo aqueles que não concordam conosco. Nós caminhamos do lado, mesmo daqueles que não concordam conosco. E no evangelho, Jesus nos ensina: você ainda tem que orar
pelos seus inimigos. A nova religião LGBTQIA+, ela não faz isso. Se você não concorda, te condena, te exclui, te persegue, você é homofóbico. Nós não somos homofóbicos. Nós amamos. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém. Nós caminhamos quantas milhas forem necessárias. Nós choramos, nós estamos juntos. Mas a nossa fé não será moldada às leis desse mundo, em nome de Jesus. E isso está na Bíblia. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. O apóstolo Paulo escreve isso de maneira clara. Vamos ler juntos em voz alta? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Nessa religião nova que existe agora, entranhada na mídia, nas grandes empresas, nas faculdades, escolas, onde se dizem sábios, a Bíblia ensina que eles se tornam como loucos, porque trocaram a glória do Deus imortal por quem? Por imagens feitas segundo a semelhança do homem. O que isso significa? Que nessa religião LGBT, o Deus é o ser humano, e o sexo é a sua forma de adoração. Eles adoram o sexo depravado, o sexo liberado, o sexo onde você faz o que você quiser. Dentro dessa religião criada hoje, que existe mundialmente, e que governos estão trocando o cristianismo e fé em muitos lugares, por esse formato e essa religião, está escrito na Bíblia. É um movimento que vem e que se torna uma base de um povo que segue qual linha? Eles não adoram a Deus, eles adoram a si mesmos. Adoram não aquele que criou as coisas, mas aquilo que Deus criou. E a chave é: Deus os entrega para a impureza sexual. Trocam a verdade pela mentira. Adoram e servem coisas e seres criados no lugar do Senhor. Eu não sei você, mas como cristão genuíno, eu não troco nada pela presença de Deus. Não existe nada que Deus te der, nada que você conquistar, nada que você receber nessa vida pode tomar o lugar de Deus na tua vida, pode tomar o lugar da graça de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? A religião deles é sobre a humanidade e suas próprias vontades.
Eles definem o formato da criação não a partir do que Deus criou, porque o que Deus criou foi macho e fêmea. Na religião deles não tem macho e fêmea. Na religião deles tem: você é o que você sente, você é o que você vê. Esqueça Deus, Deus errou. Na religião deles, existe uma verdade para eles que é: você vai ser o que você quiser. No Evangelho, na Bíblia, não. Deus criou para honrar a glória dele. Cadê as mulheres? Dão glória a Deus. Cadê os homens? Dão glória a Deus. E o que passa disso provém do maligno. A nova religião LGBTQIA+, ou outras letras, prega que você deve viver a vida que você quiser, independente de ser pecado ou não. Essa nova religião, essas regras, é sobre realizar os desejos da sua carne. Você não pode, querido, ver um arco-írisinho por aí e simplesmente tolerar e admirar ou tratar isso, porque o que tem por trás disso, porque o crente hoje, só para ficar claro, você vê um bode lá com aquele símbolo do satanismo, o crente, ai, misericórdia. Você vê aquela estrela de 5 pontas, né? Aquele pentagrama, o crente já entende. Agora, na hora que aparece esse arco-íris aí dessa nova religião, o crente, ai, que bonitinho. O que é ensinado nessa religião, aqueles que seguem essa forma de vida, que não é a forma do cristão, eu repito, eu estou na igreja, dentro da igreja, pregando para a minha igreja, para as minhas ovelhas, esclarecendo na Bíblia aquilo que nós cremos, senão ninguém foi obrigado a entrar aqui. Você escolheu entrar aqui, e aqui existem regras, aqui existem leis, aqui existe uma forma de vida. Nós temos liberdade dentro da igreja de falar aquilo que nós cremos. E na religião LGBTQIA+, eles ensinam que você realiza o que você quiser, não é pecado. Não é pecado. Para o cristão é pecado, está errado. Está errado. Romanos 6, versículos 11 ao 14, diz assim: da mesma forma, como que o cristão tem que andar? Olha a diferença do cristão para a religião LGBTQIA+. Da mesma forma, considerem-se o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que ele diz, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Vamos ler esse final juntos? Levanta a mão, vamos ler juntos? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Aleluia! A nova religião LGBTQIA+, que move no mundo inteiro e que governos estão trocando a fé cristã por uma religião. Os governos estão trocando as suas leis, estão trocando os seus artigos constitucionais, trocando um embasamento cristão, judaico, messiânico, uma forma de vida para outra forma de vida. Mas nós não vamos trocar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nova religião LGBTQIA+ diz para viver pelos desejos. Renda-se. Não lute contra. Entregue-se. O ensinamento dessa religião é: não lute. O impulso que você tiver, realize.
não é um impulso, é quem você é. É quem você é. Sendo que no cristianismo nós entendemos claramente na nossa fé em Jesus que nós nascemos pecadores. Quem está aqui comigo? Nenhuma criança nasce orando em línguas não, gente. A gente nasce egoísta, é ou não é verdade? Qual que é uma das primeiras reações das crianças? Pegar um brinquedo do outro. É meu! É ou não é verdade? Meus meninos, eu tenho 3 filhos. E começa a brigar, fala, tem que converter ainda, não converteu. Isso diz respeito a tudo. O que significa que você pode, pelo pecado, desde o pecado, por causa do pecado, nós nascemos amaldiçoados. E o Evangelho vem para quebrar uma linha de maldição na nossa vida. Então, enquanto essa religião prega, viva os seus impulsos, essa religião LGBTQIA+ ensina, faça o que te der na cabeça. Hoje você pode estar com um homem, amanhã você pode estar com uma mulher, e estão até tentando fazer lei dizendo, se você até quiser e ter uma atração por crianças, não é bem que está errado, é porque você tem, está dentro de você, faz parte. É um movimento, uma religião que carrega algo, mas o Evangelho diz diferente, diz que nós estamos em uma guerra. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, quem está pegando essa palavra comigo? Por isso vos digo, vamos ler em voz alta? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Vamos ler em voz alta para você entender, para entrar no nosso cérebro. Vamos ler em voz alta, vamos lá? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É para aplaudir de pé, igreja. Pode se assentar. O Evangelho diz, eles estão em conflito. Ai, pastor, mas eu vou viver esse conflito a vida inteira. Vai! A Bíblia não diz que esse conflito acaba. A religião LGBTQIA+ diz, não, se renda. Se renda. Na nossa religião LGBTQIA+, você vai ser quem você quiser, que você sente, da maneira que você nasceu. Essa é a religião deles. A nossa fé em Jesus Cristo, pela palavra, nos mostra: você terá um conflito constante entre a sua carne e o seu espírito. Você não vai viver pela sua carne, pelos seus desejos, pela sua vontade. Você vai viver pelo Espírito. Deus vai te dar força nas suas fraquezas. Deus vai te capacitar naquilo que é a sua batalha, na sua tentação, naquilo que é o conflito da tua vida. Deus está com você, Ele te dá forças. Ele falou, no mundo você vai ter batalha, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar por tentações, dificuldades, mas acredite, eu venci o mundo. Em Jesus nós vamos vencer as nossas batalhas internas. Dá um glória a Deus quem pega essa palavra. Dentro dessa nova religião, o símbolo deles é o arco-íris. O símbolo deles é o arco-íris, dizendo ser o símbolo do amor. Na nova religião que está sendo propagada, emplacada no mundo, menos no Oriente Médio, né? Menos no Oriente Médio. Vá lá com a bandeira de arco-íris lá no Oriente Médio.
passear lá para você ver. Se você volta com os braços, que está levantando a bandeira. Vai lá. Se a religião prega, uma das coisas que ela prega é: masculinidade é tóxica, masculinidade, ser homem, hétero, homem que cuida da família, que dá vida pela esposa, que protege os filhos, homem guerreiro. A menina tem 1 mês que está na faculdade, ela volta feminista, de 1 mês da faculdade. Ai, tá esse mesmo, meu pai me oprimiu a vida inteira. Minha filha, você quer saber o que é opressão? Vai para o Oriente Médio. Mulheres não podem mostrar o rosto, não escolhem seus parceiros, são estupradas. E aqui no Ocidente a gente acha que mulher ainda é oprimida. Não estou dizendo em um aspecto de abuso, porque nós sabemos que é crime, é pecado. Quem está pegando isso aqui comigo? Mas a maneira que eles entram e ensinam é de uma forma para desconstruir. E eu repito o que eles fazem nessa religião: eles fazem da solução se tornar o problema, e aquilo que é o problema vai se tornar a solução. Mas o Evangelho é diferente. Enquanto para eles, nessa religião existente, o símbolo deles é o amor, o amor, é o amor, o amor, é o amor, amor, ame, 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 é o amor, é o amor. E o arco-íris é o símbolo do amor. Para nós cristãos, o amor é simbolizado numa cruz. Símbolo do amor para o cristão é deixar de fazer a sua vontade. Para o cristão, o símbolo da sua fé é morte, é obediência. Na religião LGBTQIA+, é libertinagem, é o amor pelo amor. Ame quem você quiser, ame quem você quer ser, ame o que você quiser fazer, ame. Para nós, no Evangelho, o amor é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com o quê? Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. O que o Evangelho ensina para o cristão genuíno: os seus desejos e a sua própria vontade vão para a cruz. O que a religião LGBTQIA+ ensina é: realize os seus desejos, faça o que você quiser, o que você sente define quem você é. O Evangelho em Cristo Jesus nos mostra: crucifique a sua carne com o seu desejo e com as suas paixões, vá para a cruz. Isso inclui hétero, porque não é porque você é hétero que você está bem. Não, se fosse assim não tinha tanto divórcio nos héteros, tanto adultério no meio dos heterossexuais. Então não é sua opção sexual, eu já sou definido sexualmente, então a minha vida está resolvida, pelo menos eu sou hétero. Não tem nada disso. O que define é para o hétero, é para o homossexual, é para qualquer outra realidade na vida: os seus desejos e as suas vontades precisam ir para a cruz. Tem isso não. Quem está pegando essa palavra? Diga para quem está do teu lado: não é um movimento. Fala para ele: hoje eu estou entendendo. É uma religião.
Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, eu rogo, eu grito, eu clamo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, em que formato, gente? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ajuda-nos, Jesus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, porque nós vamos orar. Eu não quero que ninguém saia, eu tenho mais para falar. A banda pode vir para parecer que a gente está acabando o culto. Não é um movimento. O que está acontecendo não é um movimento. Por isso o alerta que eu tenho para os pais cristãos genuínos: seus filhos precisam ouvir do Evangelho. Você precisa hoje, mais do que nunca, levar seus filhos para a igreja. Mais do que nunca, na nossa história da nossa geração, você precisa estar em um lugar onde o Evangelho é pregado. Você jovem, na faculdade, na escola, é perseguido por causa da sua fé, é atacado. Eu falo aqui com muito amor, e você vai entender que eu vou falar, Lagoinha. Talvez Deus me preparou, eu já apanhei tanto na minha vida, no meu ministério. E você tem um pastor que não vai medir palavras para falar para você aquilo que você precisa ouvir. Eu vou falar com amor, porque a nossa vida está firmada nisso. É uma vida de sacrifício. Pessoas são tão vazias, tão pequenas, que podem pensar em realidades mínimas, em realidades que esse mundo valoriza, mas o que Deus valoriza é sacrifício. Quem está pegando essa palavra? Enquanto essa nova religião, o símbolo é arco-íris, para nós é cruz. E eles ainda ensinam e pregam isso. O cristianismo é tão assassino, olha como é que eles pregam isso. O cristianismo é tão assassino que eles exaltam um homem que foi sangrado em uma cruz. É isso que eles ensinam, porque eles não entenderam e não vão entender. Deus, a palavra fala que Deus os deixou, obscureceu, Deus os deixou, os obscureceu em seus pensamentos, os entregando à imoralidade sexual, que não conseguem entender que por amor um homem morre pela sua família. Por um verdadeiro amor, uma mãe morre pelos seus filhos. Por amor, um amigo dá vida pelos seus amigos. Esse é amor verdadeiro, é sacrifício, é dor, é sangue, é choro. Quem está pegando essa palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho como morte, como sacrifício. Evangelho não é moda, Evangelho não é onda, Evangelho é sacrifício. Sempre foi. Tome cuidado com as pessoas que você ouve pregar nesses dias. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de
A própria Constituição no Brasil diz, dentro do seu ambiente de culto, isso é para qualquer religião, tá? Dentro do seu ambiente de culto, você é completamente livre para falar aquilo que você crê. Se você ouve pessoas ou está em um lugar que elas se constranjam de falar a palavra de Deus, não é crente não. Não é nada demais. Estou falando nada demais. Estamos esclarecendo na Bíblia a diferença de uma religião para a fé cristã. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Não tem nada demais, nada demais. Você não ouviu nenhuma palavra homofóbica aqui de matar alguém, de tirar o emprego de alguém, de perseguir alguém. Pelo contrário, nós amamos as pessoas, vamos orar por elas, até quem nos persegue, nossos inimigos. O que Jesus nos ensina é orar por eles. Não tem nada disso. Nada, zero. E na igreja podem todos, mas não pode tudo. Na igreja podem todos, mas não pode tudo. É muito simples, porque nós temos um conjunto de regras e leis, e essas leis não podem ser quebradas. Isso para qualquer área da nossa vida. Podem todos, não pode tudo. E é tão lindo isso, porque Jesus, ele disse: aquele que entende aquele que entende e ouve essas palavras, ele diz para si mesmo: eu tenho vivido uma vida em alguma área fora, eu me arrependo. A palavra é clara: se você crer e confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar do seu pecado e te purificar de toda injustiça. Não existe um pecado na nossa vida que Ele não é poderoso para lavar e perdoar. Aquele que escolhe ir para a cruz e dizer: Senhor, eu não vou viver para mim mesmo, eu vou viver para Ti. Aquele que escolhe olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu estou entendendo que esse meu conflito está na Bíblia. Talvez você nunca ouviu esse versículo antes. André, ninguém nunca leu isso para mim, que a minha carne luta com o meu espírito, que os meus desejos eu coloco na cruz para viver pelo espírito e não viver pela carne. E eu estava vivendo num movimento e numa religião, de qualquer área que seja, onde eu vivia a minha vontade, o meu desejo, mas na Bíblia diz que eu tenho que matar os meus desejos e morrer para mim mesmo, para viver para Jesus. Eu estou entendendo, eu quero o que Jesus tem para mim, eu quero viver o que Ele tem para mim, eu quero o que Ele tem para mim. Todos nós. Jesus, quando estava no deserto, Satanás ofereceu pão para Ele. Aquilo não é uma historinha não. Ele teve desejo. Quem está pegando isso aqui comigo? Ele foi tentado, Jesus foi tentado, e Ele disse: eu não posso me satisfazer de maneira rápida aqui. Eu não vou comer esse pão. Estou com fome, está difícil, eu estou tonto, eu estou cansado, eu estou sem força, mas eu vou viver pela palavra de Deus. Jesus foi levado para o alto do templo. Satanás falou: se você se ajoelhar aqui, ó, eu vou te dar toda a riqueza do mundo, eu vou te dar tudo, está aqui, eu vou te dar, você vai ser reconhecido no mundo inteiro. Jesus, ele passou por essa tentação, ele passou por essa batalha, e ele morreu para si mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele falou: não vou fazer minha vontade, eu não posso. Quantas vezes Jesus falou: eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu não vim julgar como eu quero, eu vim julgar como o Pai deseja que eu julgue. Enquanto a religião LGBTQIA+ diz: faça o que você quer, faça como você pensa, como você sente, e assim você vai viver. Jesus diz outra coisa. Jesus diz: eu vou fazer o que o Pai me manda fazer. Eu não vou fazer a minha vontade, eu vou viver aquilo que o Pai, ao ponto dele falar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não tiver como, eu vou fazer o que o Senhor me mandar fazer. Eu quero realizar aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, se Jesus sofreu e suou sangue para obedecer a Deus, quem somos nós para não suarmos e sangrarmos, se for necessário, para obedecer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida? Quem está pegando essa palavra e quer viver para Jesus, dá um glória a Deus aqui comigo, se você pega isso. O amor não é um movimento, o amor não é amor, o amor é alguém, o nome dele é Jesus.
Ele nos ama como estamos, mas não nos deixa do jeito que a gente está. A gente só Jesus pode nos ajudar a vivermos livres daquilo que nos prende e nos atormenta. Só Jesus pode nos perdoar de toda impureza e pecados. Só Jesus sabe os traumas e as feridas que cada um de nós carregamos. Só Jesus conhece a dor que temos no peito, na nossa alma. Só Jesus pode nos dar da eternidade ainda vivos nesse mundo perdido. Só Jesus. E Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.